Fala pessoal, que não tem o que fazer. Bom rapaziada, depois de, sei lá, uns 3 meses que eu não lanço vídeo novo no canal 2, eu estou aqui de volta com vocês pra gente comentar um pouco do auge dos jogos de terror para mobile. Você já jogou algum jogo de terror para mobile? Eu acredito que sim, e é isso que a gente vai focar nesse vídeo, beleza? Então, vamos que bora. Pou! Embora a gente não tenha os registros oficialmente do primeiro jogo de terror para mobile, o que se sabe é que começou a surgir por volta de 2008, 2010, que cara, é das antigas já, hein, tio? O jogo de terror para mobile começou de formas bem simples, só de você fazer puzzle, com a temática mais sombrio. Aí depois de anos, 2014, 2013 para ser exato, surgiu bastante jogos de terror com essa pegada de dar jumpscare e você movimentar também o boneco com a câmera e tal, com aqueles controles bem zoados, sabe? E foi a partir daí que começamos o auge. E eu vou mencionar alguns. Tivemos Five Nights at Freddy's, isso aí todo mundo conhece, é o clássico jogo lá dos animatronics. Isso aí eu não preciso comentar nada. Tivemos também bastante jogos da Slendrina, que também é o ícone dos jogos de terror para celular, querendo ou não. Aquele jogo clássico lá, que você fica levando jumpscare toda hora enquanto você coleta itens. Tivemos também Granny, é claro, né, não poderia ficar de fora. Né, inovou bastante jogos de terror nessa mesma pegada, de ficar fugindo de uma véia doida e muito mais, bababá. Tivemos também Mr. Meat, clássico jogo também, não preciso comentar nada. Mental Hospital, que eu admito que eu mais joguei foi o quarto, e o quinto, o 3 e o 2 eu não joguei tanto assim, o sexto também não, enfim, e entre vários. Evil Nun também, tem bastante jogos rapaziada, bastante jogos mesmo de terror para celular, antigos, que eram muito bons. eu já joguei bastante desses jogos também no meu canal principal. Tem bastante vídeo também de eu jogando a maioria desses jogos, que é tanto jogo, rapaziada, que eu não vou lembrar o nome de todos. Eu só lembrei apenas daqueles que eu realmente joguei. Menção honrosa, um jogo de terror clássico chamado Reporter, que esse também é muito bom. E é claro, né, os portes também de jogos de terror para mobile, Pop Playtime, por exemplo. E eu acredito que a partir desse ano aí, 2014, 2015, entre 2021, 2022, tava ainda no auge. Mas afinal, por que jogos de terror para mobile, que eu acredito que vocês devem ter percebido, diminuiu significativamente? Eu acredito também que a maioria já deve saber disso, né? Porque já teve alguns youtubers que já falaram sobre isso e tal. Eu acredito que a maioria saiba, né? Que os jogos de terror para mobile começou meio que cair para jogos de celular e tal. Por esses motivos que eu irei dizer agora. Dificuldade de desenvolver jogos de terror para mobile. Eu acredito que a maioria deve saber que programar jogos, fazer tudo certinho é bem complicado, principalmente para celular e tal. E fora que Android é muito limitado, tá ligado? Os desenvolvedores meio que não tem tanta liberdade assim em fazer jogos de terror do jeito que eles querem e tal. Tanto que a maioria dos jogos de terror para mobile, eles são bem curtos comparado a de PC. No PC também tem jogos de terror curto e tal, mas no mobile tem muito mais do que isso. Tanto que algumas empresas, tá ligado, de jogos de terror mobile, como a Develop, por exemplo, ela nunca mais lançou jogos. A desenvolvedora da saga Slendrina e Granny, por exemplo. A última vez que ela lançou um jogo mesmo pra celular foi Granny 3 lá em 2021. E sumiu, não temos nenhuma informação se ela vai voltar ou não. E é complicado fazer aqueles jogos de terror igual do PC, que tem história e tudo e tal, pra mobile, por causa da dificuldade, tá ligado? De desenvolver, programar, fazer tudo certinho, entre aspas e bababá. Eu acredito que a maioria deve saber disso. E outro motivo também, que portar jogos de terror pra mobile é bem complicado, tá ligado? Por causa, né, do limite, né? Porque os desenvolvedores não têm tanta liberdade assim como eu mencionei anteriormente, de fazer jogos de terror para celular, por dificuldades que eu acabei de explicar, programação, bababá. Diferente no PC, que no PC os caras pelo menos conseguem fazer da maneira deles, que também é difícil pra cacete fazer um jogo. Eu digo isso porque eu já tentei fazer um jogo
Cara, é muito difícil, boy. Principalmente na hora de programar, que é a parte mais chata pra mim. Continuando do Porta, a gente teve o Pop Playtime 1 e o 2, que foram até bons. Até porque também, né, eles são jogos bem curtinhos e tal. Você consegue zerar eles em pouco tempo. Diferente do capítulo 3, o Pop Playtime capítulo 4 e os 5 que são bem mais longos. E com certeza por fazer um jogo grande como esse num jogo de terror para celular é meio complicado, tá ligado? É porque, né, vocês sabem, né? Se o jogo não for otimizado, obviamente a maioria da galera não vai conseguir jogar e tal. Vai tudo, obviamente, criticar e tal, né? Vai ter críticas negativas. Também, outro motivo também é que agora os desenvolvedores de jogos de terror para mobile, eles agora não estão mais preocupados em fazer um jogo mais bem feito, tá ligado? Agora o negócio deles é lançar um jogo de terror cópia, genérico, cheio de anúncio, com bastante bugs. Isso infelizmente está acontecendo muito frequente. Tem muitos jogos de terror para celular que eles lançam assim mesmo, cheio de anúncio toda hora, você às vezes não consegue nem se concentrar direito. Cara, tá bizarro, não sei como é que eu posso falar disso, tá ligado? Sim, ainda tem jogos bons de terror pra celular? Sim, tem, mas é muito difícil você encontrar hoje em dia? Sim, mas você ainda encontra, apesar de ser bem pouco hoje em dia. Não chega a ser igual antigamente, como eu mencionei anteriormente. E é triste, né, cara? É triste, né? Porque eu fui esses caras que joguei bastante jogos de terror para celular. E é triste demais ver como é que tá agora os jogos de terror para mobile. Tudo genérico, não tem, sabe, capricho igual aos jogos de terror do PC. Embora tenha jogo de terror para PC bem ruim também, viu? Mas a maioria é do celular, tá ligado? No PC também você encontra, mas no celular é bem difícil você encontrar jogos de terror bons. Ainda tem? Sim, eu já falei isso anteriormente. Tem, você encontra ainda. Mas eu acredito que vai ser bem difícil. Tem uma esperança dos jogos de terror para mobile ficarem bons? Sim, tem. Porque depende muito, né, da empresa e tal, né? Apesar das dificuldades que eu acabei de falar anteriormente. Mas hoje em dia, né, a maioria das empresas não vai querer saber mais da gente. Ela vai querer saber agora, ó, de dinheiro, ó, lucro. Aí vai botar o quê? Anúncio toda hora, porque a ganância chama mais alto, meu parceiro. Faltou mencionar também que um dos motivos também de não estar jogando tanto jogo de terror assim para celular, porque não tem muitos jogos bons para celular, tem muito pouco. E fora também que a maioria tem muito anúncio, tá ligado? Mas alguns são tão feitos na preguiça que não dá nem vontade de continuar, tá ligado? E a maioria dos jogos de terror também, muito pegado em Granny, tá ligado? Eu sei que tem bastante jogos de terror nessa pegada em Granny que são bons, mas alguns são tão genérico, chato, que não dá nem vontade de continuar, tá ligado? Então, é isso mesmo que eu queria dizer, beleza? Eu ainda jogo jogos de terror para celular? Raramente, de vez em quando eu encontro algum jogo de terror interessante que seja bom. Tipo de PC, por exemplo. E é isso. Faltou só isso mesmo falar. Valeu. Bom, é isso, né? Na minha opinião, os caras poderiam sim continuar com o jogo de terror mobile, porque afinal ainda tem muita gente que joga ainda. Eu sei que nem todo mundo tem celular bom para rodar os jogos, alguns tem celular de 2015 para ser exato, aqueles celulares bem pequenininho. Mas, né, poderia sim, tá ligado? Fazer aquele jogo de terror mais simples, igual que tinha antigamente, que era só você, né, fazer uns objetivos de leve, levar os caras na cara e muito mais. Tipo Mental Hospital, por exemplo, tá ligado? Que foi a prova disso, fazer tipo Deslendrina. E eu acredito que o auge do jogo de terror pra mobile meio que já passou, cara. Tipo, um dos youtubers que eu assistia muito jogando jogo de terror pra celular era o Léo Games, pô. Nem ele não joga tanto assim jogo de terror pra mobile, porque, né, tá uma porcaria, alguns estão sendo feitos na preguiça e tal, né. E é foda, né, cara, porque, pô, eu passei minha infância toda jogando Five Nights at Freddy's, Slendrina, Mental Hospital, entre outros jogos aí que eu acabei de falar, tá ligado? É triste, né? Eu acredito que ainda venha jogo de terror para mobile, sim, mas não igual antigamente. Então é isso, que vocês fiquem todos na paz e se Deus quiser, a gente tenha mais vídeos novos aqui nesse canal, beleza? Fui!